Linda melodia para você que está na sintonia do programa Vida de Salvador, aqui pela sua rádio Monte Sinai FM 98.3, trazendo esses lindos louvores aí para você que está na sintonia da sua Monte Sinai. Agradecendo já de coração a sintonia de cada irmão, cada irmã que está sempre sintonizado aqui no programa A Vinda do Salvador com seu irmão em Cristo, Edinaldo Gonçalves. Está ouvindo o programa A Vinda do Salvador com Edinaldo Gonçalves. Veja como está perto a vinda do Salvador. E a bênção ter você na sintonia, você vai ligando, participando, pedindo tua canção e nós tocando. Daqui a pouco eu deixarei o número para você. Vou trazer o versículo da Bíblia agora para a nossa meditação. Tá bom? E daqui a pouquinho estaremos de volta aqui pela sua Monte Sinai com mais louvores, tá bom, gente? Mas nós estamos sempre por aqui. Quero trazer já um versículo da Palavra de Deus aí para a sua meditação, onde quer que você esteja, você está na sua Monte Sinai FM 98.3. É uma bênção ter você na sintonia. Quero trazer um versículo da Bíblia Sagrada. Vamos ler a Bíblia? Vamos ler a Bíblia aqui na sua rádio Monte Sinai FM. É a 98.3, trazendo esses lindos louvores. E agora mesmo, a palavra de Deus para a nossa meditação aqui. Eu quero trazer uma passagem da Bíblia bem conhecida para a nossa meditação. Hoje, eu deixei esse versículo que eu quero trazer hoje aqui. Eu deixei ele para um ouvinte lá na Rua da Prata, lá em Passarinho, Recife. Deixei lá esse versículo para um determinado senhor. Que eu quero deixar também aqui na Rádio Monte Sinai, esse versículo da Palavra de Deus aí para você que está sintonizado aqui conosco. São Mateus, capítulo 7, o versículo 13 e o 14. São Mateus, capítulo 7, o versículo 13 e o 14 para a nossa meditação aqui na sua Monte Sinai. Então diz assim, ó, São Mateus, capítulo 7, versículo 13 e o 14, diz exatamente assim, para a gente meditar nesta passagem da Bíblia. Diz assim, ó: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. É porque estreita é a porta, é apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Novamente para você: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho ou por essa porta. O versículo 14 diz: porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos a encontram ou a encontrem. Amado, esta passagem da Bíblia Sagrada, para você que está nesse momento nos ouvindo, quem sabe até nos assistindo, pela sua Monte Sinai FM, os aplicativos aí da Rádio Monte Sinai FM, quero dizer para você que foi o próprio Jesus Cristo, ele conversando com seus discípulos, e diz a Bíblia que toda vez que Jesus saía, uma grande multidão seguia Jesus. Uma grande multidão seguia para Jesus, e nós sabemos que uma grande multidão seguia Jesus por motivo de comidas, por se alimentar, porque Jesus multiplicava pão, peixe, e aonde Jesus estava tinha comida. Aleluia! E agora que tem mesmo tanto comida material quanto comida espiritual, né? Tem gente que diz assim: mas os crentes comem tanto. É porque crente não tem bebida alcoólica. Crente só tem suco, refrigerante e bolo, comida saudável, não é? Mas sabemos que aqueles que não são é bebedeira para lá, rola, mas festa de crente é só comida. Aí tem gente que diz: mas crente come tanto. Mas eu quero trazer para você o assunto nesse momento, que grande multidão seguia Jesus por causa da comida, mas muitos era por causa dos benefícios. Que benefício era esse, Adinaldo? Era cura,
Era muitos milagres que Jesus fazia, muitas coisas que Cristo fazia a benefício das pessoas. Além dos discípulos. Os discípulos seguiam Jesus porque era uma missão entre os discípulos, era uma chamada de Deus. Foi Deus que os chamou os discípulos ali através de Jesus Cristo e por esse motivo ele seguia Jesus. Os discípulos eram totalmente diferentes. Mas muitos seguiam Jesus por causa de comida, por causa de cura, por causa de bens. E é o que acontece novamente hoje, por que não dizer hoje? Mas o que Cristo diz diretamente aqui, entrar pela porta estreita, amado. Essa é a porta da salvação. É o caminho cristão, o caminho que cada cristão deve seguir, é o caminho estreito, é a porta estreita. Aí ele diz, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à condenação. Para as pessoas perder, gente, a salvação, o caminho é tão largo, é o mundo aí. Esse aí é o mundo. Conta um historiador que o tempo de vida que nós vivemos aqui é uma semelhança, quero dizer para você. Vou fazer apenas uma comparação. O tempo de vida que a gente vivemos aqui é como se fosse um pingo de água. Caiu um pingo de água. E o tempo da eternidade é o oceano em peso. Olha, o mar em peso seria o tempo que a gente vai viver na eternidade. E um pingo de água é o tempo que a gente vive aqui. Nesse pingo de água que a gente vivemos aqui, a gente temos que escolher aonde iremos passar a vida eterna. Olha, é um pingo de água o tempo. E é um oceano que você vai viver a eternidade. Depois dessa vida, o tamanho do tempo que você vai passar é como se fosse do tamanho do mar. E a vida que você está vivendo aqui é como se fosse um pingo d'água. Você acha que compensa viver sem aceitar Cristo como Salvador? Aceita Cristo como Salvador, para que você não perca a sua vida eterna. Mas a vida eterna, Edinaldo, eu vou perder? Não, não é a vida eterna, é a condenação eterna. Existe a salvação eterna e existe a condenação eterna. Todas as duas é uma vida eterna. O que muda é que uma é a condenação e a outra, com Cristo, é a salvação. Para que você vá para a salvação eterna, você tem que dar um passo para Jesus, aceitar Cristo como o único e suficiente Salvador da tua alma. Porque se você não aceitar Cristo enquanto é vivo, quando chegar a morte sobre a tua vida, irá direto para a condenação. Por isso que Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, pelo próprio Jesus. A única solução do ser humano ter a salvação eterna é aceitando a Cristo como Salvador. Tem gente que diz, quando eu morro, que Deus me bota em um bom lugar. Não é bem assim. A escolha do local para onde a tua alma vai, você tem que fazer enquanto você é vivo. Porque depois que você partir dessa vida, amigo, é só chororô, ranger de dente, é a condenação eterna. Mas uma pergunta eu quero fazer para você em um rápido tempo. Você acha que quem sente a dor é o corpo ou é a alma? Incluindo alma e espírito. Quando você vê um cadáver lá, não sei aonde, acha que se você cortar ou se botasse fogo, aquele cadáver iria sentir alguma coisa? Iria sentir não, né? Porque já estava morto, né? Então quem sente a dor não é o corpo só marca o local. Quem sente a dor é a alma, que seja o espírito. Ambos andam juntos, a alma e o espírito. O que muda é, aqui a alma é os desejos da carne, o sabor da alimentação é influído pela alma, e o espírito é aquilo que nós devolvemos a Deus, né? E o corpo é esse aqui que vai descer um dia à sepultura. Mas a tua alma, para ela ter salvação, você tem que aceitar Jesus enquanto é vivo. Não sou eu que estou dizendo, amado. É a Bíblia quem diz. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, por Jesus. Que Deus continue abençoando a você. Vou trazer um lindo louvor aqui para a nossa meditação neste momento, aqui na sua Monte Sinai FM,
98.3 e a canção é essa aqui, ó. Juízo final, Esteve Jacinto. Canta, Esteve Jacinto. Programa A Vinda do Salvador com Edinaldo Gonçalves. O homem